Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e nessa videoaula nós continuaremos estudando o tema potenciação. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link para a primeira videoaula na qual a gente começou a abordar esse tema. Nós vimos a definição e algumas propriedades mais simples, como por exemplo, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui no caso, quando você visualizar 2 elevado a 1, você já pode calcular 2 elevado a 1 é o próprio 2. Ou então, 3 elevado a 1 aqui na terceira linha, 3 elevado a 1 é o próprio 3. E o número 2 elevado a 0? Daí você lembra de outra propriedade. Todo número que não é zero, eu repito, todo número que não é zero, quando é elevado a zero, resulta em 1. Então aqui esse 2 não é zero. Elevado a zero, resulta em 1. E aqui 3 elevado a zero também resulta em 1. 0 elevado a zero é indeterminação. E nos interessa em particular em estudar nessa videoaula o que significa 2 elevado a um número negativo. Bom, em particular, quando você tem aqui o menos 1 no expoente, isso significa o seguinte: o inverso de 2, ou o inverso de 2 elevado a 1. Então você lê como esse negativo aqui, o inverso de 2 elevado a 1, ou o inverso de 2. 2 a gente escreve assim, ou 2 sobre 1. Qual que é o inverso de 2 sobre 1? Bom, a gente troca o numerador pelo denominador. Então o 1 vai lá para o numerador e o 2 vai lá para o denominador. É isso que significa o inverso de um número. E a maneira especial de escrever o inverso de um número é usando esse menos 1 aí no expoente. Então, o inverso de 2 é meio. E aqui nesse outro caso, daqui é o inverso de 2 ao quadrado. Ora, mas espera aí. Quando eu escrevo 2 ao quadrado, eu estou pensando no número que é 2 vezes 2, que resulta em 4. Então, 2 ao quadrado é 4, e aqui eu estou precisando determinar quem? O inverso de 2 ao quadrado. Do mesmo jeito que lá no caso anterior, a gente sabe que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 1, que é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então, como que a gente determina o inverso de 2 ao quadrado? É o inverso do 4. A gente leva esse 1 lá para o numerador e desce o 4 para o denominador, e nós teremos 1 quarto. Esse que é o inverso de 2 ao quadrado. E esse daqui significa o quê? Olha o negativo. Significa inverso de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 a gente pode escrever assim, 2 elevado a 3 sobre 1. E 2 elevado a 3 eu sei que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 sobre 1. E qual que é o inverso desse aqui mesmo? Eu troco o numerador e o denominador. 1 oitavo. E nesse outro caso, é o inverso, olha lá o negativo, o inverso, quem que sobrou? 2 elevado a 4. Então eu quero o inverso de 2 elevado a 4. O 2 elevado a 4, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então 2 elevado a quarta potência é 16. E a gente quer invertê-lo. Como é que faz? A gente sabe que quando não tem nada aqui embaixo é porque é 1, e inverte. 1 sobre 16. E o inverso de 2 elevado a 10? Bom, 2 elevado a 10, eu sei calcular aqui, 2 elevado a 10, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10 sobre 1. Quando não tem nada embaixo é 1. Então 2 elevado a 10 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Quando a gente olha para o 2 elevado a 10, logo a gente calcula o 1024. E qual que é o inverso de 1024? Que é o que está escrito aqui, olha o negativo. O inverso de quem? Quem que sobrou? 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Qual que é o inverso de 1024? É 1 sobre 1024. E o inverso de 3 aqui, bem fácil, não? O inverso de 3, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. O inverso de 3 é 1 terço. E aqui, o que está escrito? O inverso de 3 ao quadrado. Bom, mas 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9.
E como não tem nada aqui embaixo, nós temos o denominador 1. Qual que é o inverso desse daí então? É 1 nono. E o inverso de 3 à terceira? O que é inverso de 3 à terceira? O 3 à terceira é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E quando não tem nada aqui embaixo é porque é 1. E nós teremos o inverso. Nós queremos determinar o inverso de 27 sobre 1. É só trocar o numerador e o denominador. 1 sobre 27. O inverso de 3 elevado a 4, que é o que está escrito aqui em cima. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ah, então eu quero o inverso de 81. Já vou fazer aqui até direto. Ó. O inverso de 81. 81 é 81 sobre 1. Então, para calcular o inverso, basta trocar o numerador e o denominador. Quando você tiver prática, você pode fazer o cálculo direto. E aqui, nós temos a base 5, expoente menos 1. Então, nós queremos saber o inverso de 5. 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. O inverso de 5 a gente obtém trocando o numerador pelo denominador. Quando a gente tem uma caneta assim e a gente quer inverter, não faz assim? Então, a fração é a mesma coisa. Você quer inverso da fração, o que você faz? Ela está assim, você troca o numerador pelo denominador. E vice-versa, o denominador pelo numerador. E essa que é a ideia. Inverso de 4. O que é o inverso do número 4? O 4 é o 4 sobre 1. Então, quando a gente vai calcular o inverso, nós teremos 1/4. E aqui, o inverso de 4 ao quadrado. Mas 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, nós queremos calcular aqui o inverso de 16. Qual que é o inverso de 16? É 1 sobre 16. Bom, então essa daqui é a parte que se refere ao expoente negativo. Só que a gente ainda não abordou quando nós tivermos ali na base uma fração, por exemplo. E é isso que nós vamos fazer na próxima videoaula. É isso aí, eu forneci bons motivos para você deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar essa aula com seus colegas. Fico contente pela sua participação, mais contente ainda, te espero na próxima aula. Até lá!